Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Vamos falar sobre gols, porque tem um cara no Real Madrid com uma média absurda de gols por jogo e por isso este vídeo de hoje é para contar para vocês mais sobre os maiores artilheiros da história do Real Madrid e tentar entender aonde o atual artilheiro do clube pode chegar em termos históricos. Este vídeo tem o apoio e a parceria do meu café preferido, Melita, porque com café fresquinho para sentir mais a vida é sempre melhor. Inclusive, com o cupom TATI15 lá no site da Melita, vocês têm 15% de desconto nas compras. Mas bora lá, vamos falar sobre gols no Real Madrid e vamos tentar entender aonde o Mbappé pode entrar nessa história. Bora lá! Quando a gente pensa em gols no Real Madrid, obviamente que vem à nossa mente o maior artilheiro da história do clube. Sim, estamos falando sobre Cristiano Ronaldo. Mas quando a gente começa a olhar para trás, a gente vai descobrindo alguns nomes que a gente não imaginava. Nesse vídeo eu vou me aprofundar em alguns detalhes de 4 jogadores que foram os que conseguiram ultrapassar a barreira dos 300 gols com a camisa do Real Madrid. Mas antes de entrar nos detalhes sobre esses caras, tentar entender o que eles fizeram com a camisa do Real Madrid e onde o Mbappé pode chegar se ele consegue manter a média incrível desse início de temporada, trazer para vocês a lista dos 10 maiores artilheiros da história do Real Madrid e uma curiosidade em relação a praticamente todos eles. Vamos para a lista, tá? Em 10º, Emílio Butragueño com 171 gols durante 12 temporadas no Real Madrid. Em 9º, o Pirri, que é o atual presidente de honra do Real Madrid, com 172 gols em 16 temporadas. Paco Rento, 182 gols em 18 temporadas. Hugo Sanches, com 208 gols em 7 temporadas. Puskás, com 242 gols em 8 temporadas no Real Madrid. Santillana, aí já entramos no top 5, com 290 gols em 17 temporadas. E a partir daí a gente tem os caras com mais de 300 gols com a camisa do Real Madrid, que são Di Stéfano, Raul, Benzema e Cristiano Ronaldo. Desses 4, só o Cristiano não passou mais de 10 temporadas no Real Madrid. O que isso quer nos dizer? Que os caras que entram aí no top 10 de maiores artilheiros da história do Real Madrid costumam ficar no clube durante muito tempo, mais de uma década na maioria deles, tirando aí o Hugo Sanches com 7 temporadas, o Puskás com 8 e o Cristiano Ronaldo com 9. Os demais todos ficaram mais de 10 temporadas no Real Madrid, alguns quase 20 anos praticamente toda a carreira. Isso faz com que, evidentemente, quanto mais jogos, mais possibilidades de marcar gols. Mas vamos focar aqui nos 4 que têm mais de 300 gols com o Real Madrid e tentar entender os contextos e como os caras conseguiram chegar nesses números absurdos. Vamos começar com Alfredo Di Stéfano, que foi um jogador que mudou a história do Real Madrid. Lembrando que o Di Stéfano jogou no Real Madrid nos anos 50 a 60, de 53 a 64, e o Di Stéfano fez parte da primeira geração muito vencedora do Real Madrid, aquela que conquistou 5 Champions de forma consecutiva lá em 56, 57, 58, 59 e 60. Inclusive o Di Stéfano estava nesse time, portanto ele tem no seu currículo 5 Ligas dos Campeões com o Real Madrid. O Di Stéfano marcou 308 gols em 396 jogos. Isso dá uma média de gol de 0,77 por jogo. Se a gente for olhar os números dos jogadores no mundo de hoje, é muito difícil chegar nessa média do Di Stéfano. Imagina lá nos anos 50 e 60. O cara realmente era um fora da curva para a sua geração. A temporada das 11 que o Di Stéfano vestiu a camisa do Real Madrid, que ele conseguiu chegar ao máximo de gols em uma única temporada, foi a temporada de 56-57, na qual ele marcou 41 gols em 41 jogos. Isso, para a época, são números muito absurdos, assim. São números que a gente viu, por exemplo, o Pelé conseguir, mas não são números normais de jogadores dessa época. O Di Stéfano era realmente muito fora da curva.
Das 11 temporadas que ele ficou no Real Madrid, em apenas uma, ele não chegou a 20 ou mais gols. E em 4 delas, ele ultrapassou os 30 gols. Naquele então, a gente tinha até menos jogos do que se costuma ter hoje, e mesmo assim, a média de gols do Di Stéfano é bastante elevada. Se a gente for olhar só em termos de Liga dos Campeões, a temporada que o Di Stéfano mais marcou gols dentro da Champions foi a 57-58, com 10 gols em 7 jogos. 10 gols naquela época na Champions era uma quantidade absurda de gols. O Di Stéfano, inclusive, é o 4º maior artilheiro da história do Real Madrid dentro da Liga dos Campeões. São 49 gols marcados pelo Alfredo Di Stéfano, que, como eu disse, conquistou 5 Ligas dos Campeões. O Di Stéfano é o 4º maior artilheiro da história do Real Madrid e é o 4º maior artilheiro da história do Real Madrid dentro da Champions. Inclusive, os 4 maiores artilheiros da história do Real Madrid coincidem que são os mesmos 4 dentro da Liga dos Campeões. E eu não estou olhando gols com outros times da Champions, estou olhando somente os gols com o Real Madrid. Vamos para o terceiro lugar. O terceiro maior artilheiro da história do Real Madrid é o jogador com mais jogos com a camisa do Real Madrid. Estamos falando de Raul González Blanco. 741 jogos com o Real Madrid, 323 gols marcados com a equipe. Se a gente for olhar gols e assistências, que na época do Di Stéfano eu fui procurar a questão de assistências e não há registros de estatísticas que a gente realmente possa confiar na questão de estatísticas, mas a partir do Raul, a gente, do terceiro lugar, a gente vai contar também as assistências. O Raul participou de 416 gols em 741 jogos. Só olhando para o gols, a média do Raul com o Real Madrid é de 0,43. O de Stéfano era 0,77, a do Raul é de 0,43. O Raul jogou no Real Madrid durante muitas temporadas. Se a gente for olhar, o Raul marcou mais de 20 gols em 10 das 16 temporadas que ele defendeu o Real Madrid. Então é um cara que, para aquela época dos anos 90, início dos 2000, quando o Raul jogava, ele marcava muitos gols, né? A gente não tinha cifras tão elevadas como a gente tem agora de artilheiros. E o Raul foi durante muito tempo marcando muitos gols e conseguindo escalar os rankings históricos. Na Champions, por exemplo, ele chegou a ser um dos maiores artilheiros da história da competição. Só olhando para o Real Madrid, o Raul marcou 66 gols na Liga dos Campeões, é o terceiro maior artilheiro da história do clube na competição e ganhou 3 Champions com o Real Madrid, 98, 2000 e 2002. Em termos de gols na Champions, se a gente for olhar só as 2 primeiras temporadas do Raul, ele marcou 8 gols em 19 partidas só na Liga dos Campeões. O início do Raul não foi com o Real Madrid de tantos gols, porque ele começou muito, muito jovem a jogar no time principal. As cifras goleadoras dele, elas são mais tarde, justamente ali no meio da passagem dele, nesses anos que o Real Madrid acaba ganhando Champions, 98, 2000, 2001, 2002, por ali é onde o Raul marca a maior quantidade de gols com o Real Madrid. O segundo maior artilheiro da história do Real Madrid é um cara muito recente, Karim Benzema, que ficou 14 temporadas no Real Madrid e teve o seu ápice já na reta final com o Real Madrid. As temporadas que o Benzema marca mais gols com o Real Madrid já são no finalzinho daquela Champions incrível 2021, 2022, no qual ele é reconhecido o melhor jogador do mundo. O Benzema marcou 354 gols com o Real Madrid em 648 jogos. O Benzema ficou muitos anos no Real Madrid, é o 5º jogador com mais jogos na história do clube e por isso também tem esses números muito elevados, porque ficou muitos anos e a reta final dele foi realmente muito boas de muitos gols. O Benzema, se a gente for olhar gols, só gols, a média dele é de 0,54, mas se a gente for olhar com as assistências, o Benzema participou de 505 gols com o Real Madrid em 648 jogos, é muita coisa para um cara que teve um início complicado e que depois conseguiu se reerguer. Se a gente olhar só as 2 primeiras temporadas do Karim Benzema com o Real Madrid, na primeira ele marca 9 gols, na segunda 26, são 35 gols. Isso em 81 jogos, ou seja, se a gente levar em consideração só as 2 primeiras temporadas do Benzema com o Real Madrid, ele marca 48 gols em 81 jogos. E por que eu tô falando essa cifra? Porque eu já vou comparar com o atual artilheiro do Real Madrid. E lembrando que o Benzema
é o segundo jogador com mais gols na história do Real Madrid na Liga dos Campeões, 78 gols marcados, e ele tem 5 Champions com o Real Madrid, 2014, 16, 17, 18 e 2022. E agora vamos para o cara que todo mundo compara e todo mundo está atualmente comparando com o artilheiro atual do Real Madrid. Estamos falando de Cristiano Ronaldo, simplesmente um jogador que tem mais gols do que jogos com a camisa do Real Madrid, 450 gols em 438 jogos. Foram 9 temporadas do Cristiano no Real Madrid e a média dele é de mais de um gol por jogo. 1,02 gol por partida é uma média absurda, que ninguém chega nem perto dessa média se a gente for olhar os artilheiros históricos do Real Madrid. Os números do Cristiano Ronaldo são realmente incríveis. Se a gente olhar só as 2 primeiras temporadas do Cristiano Ronaldo, porque eu já vou falar do atual artilheiro do Real Madrid, são 33 gols em 35 jogos na primeira, 53 gols em 54 jogos na segunda. Se a gente contar gols e assistências das 2 primeiras temporadas, são 86 gols e 24 assistências em 89 jogos, ou seja, o Cristiano participou de 110 gols em 89 jogos nas 2 primeiras temporadas dele com o Real Madrid, uma média de 1,23 participação em gols nas 2 primeiras temporadas do Cristiano. Na segunda, ele já quase iguala o número de gols e número de jogos. Na Liga dos Campeões, nas 2 primeiras temporadas, 7 gols na primeira, 6 na segunda. Então são 13 gols em 18 partidas nas 2 primeiras. A gente precisa lembrar que o Cristiano estoura no Real Madrid a partir da 3ª temporada dele. A partir da segunda, ele bate a meta de 50 gols por temporada e a partir da 3ª é onde ele começa a passar de muitos mais gols e acumula aí muitas temporadas com 50 a 60 gols por temporada, por isso que a média do Cristiano é do tamanho que ela é. Só olhando para a Liga dos Campeões, a partir da 3ª temporada é quando o Cristiano ultrapassa a barreira dos 10 gols. E aí, em praticamente todas, que o Real Madrid consegue conquistar Champions e consegue ir longe na competição, lembrando que quando o Cristiano chega no Real Madrid, o Real Madrid tá batendo nas oitavas de final da Champions, não estava conseguindo passar. No ano seguinte, no segundo ano, é quando o Real Madrid consegue voltar a passar e chega nas quartas de final da Champions. E os gols do Cristiano ajudam muito dentro da Liga dos Campeões. Da segunda temporada até a 7ª temporada do Cristiano no Real Madrid, ele marca 50 ou mais gols em cada uma dessas temporadas. São números realmente absurdos. Do maior artilheiro do Real Madrid na história da Champions, ele é o maior artilheiro da história da Champions, mas do Real Madrid também. 105 gols, 4 Champions conquistadas com o Real Madrid, 2014, 16, 17 e 18 para o Cristiano Ronaldo. E aí, por que eu trouxe todos os números das 2 primeiras temporadas? Porque eu vou comparar principalmente Benzema e Cristiano, também um pouquinho do Raul, com Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé tem 27 anos, tem 1 ano e 6 meses com o Real Madrid, ele ainda não fechou a sua segunda temporada, vai ser no final dessa, mas os números do Mbappé são negócios assustadores do tamanho dos números que ele está conseguindo com o Real Madrid desde que ele chegou. Da primeira temporada foram 44 gols em 59 jogos, mais 5 assistências. Nessa atual temporada ele já soma 38 gols em 31 jogos, uma média de 1,22 gols por partida do Kylian Mbappé, que tem 38 gols, mais 4 assistências nessa temporada com o Real Madrid. O Kylian Mbappé está fazendo, nessa temporada, uma média de Cristiano Ronaldo. Se ele vai conseguir manter isso até o final da temporada, a gente vai ter que ver. Dentro da Liga dos Campeões, o Mbappé tem nessa temporada 13 gols em 7 jogos, ou seja, o mesmo número de gols que o Cristiano marcou nas 2 primeiras Champions com o Real Madrid. Dentro de La Liga, são 23 gols em 22 jogos. São números muito absurdos de Kylian Mbappé, que tem, desde que chegou ao Real Madrid, 82 gols em 90 partidas, mais 9 assistências. Ou seja, 91 participações em gols em 90 jogos. São mais participações em gols do que jogos desde que ele chegou ao Real Madrid, contando até a data de hoje. Estamos gravando esse vídeo depois da vitória do Real Madrid sobre o Valência por 2-0, na qual o Kylian Mbappé marcou mais um gol. Só em gols, a média do Mbappé desde que ele chegou ao Real Madrid é de 0,93, ou seja, ele não está na média do Cristiano Ronaldo. Mas se a gente for olhar participação em gols, ele está na média do Cristiano Ronaldo. Só que, claro, a gente conta do Cristiano só com gols.
O Mbappé tem 68 gols na história da Champions em 94 partidas, com o Real Madrid são 20 gols em 21 jogos. Então ele tá conseguindo manter uma média muito alta também na Liga dos Campeões. Ponto é que o Mbappé tem um contrato de 5 anos com o Real Madrid, finaliza em 2029, e como eu expliquei para vocês, os maiores artilheiros da história do Real Madrid costumam ficar muitos anos no clube. Então, do top 4, que são os jogadores que marcaram mais de 300 gols com o Real Madrid e ficaram muito tempo, o que ficou menos tempo foi o Cristiano Ronaldo, 9 temporadas. Então, para o Mbappé bater essas cifras aí, ele vai ter que ficar muitos anos no Real Madrid. Mas realmente o início e essa temporada do Mbappé em relação a gols estão sendo números incríveis e ele está se aproximando muito dos maiores artilheiros da história do Real Madrid. Porém, outro ponto, todos esses caras que marcaram mais de 300 gols com o Real Madrid na história, que são 4, todos eles conquistaram pelo menos 3 Champions com o Real Madrid. 3, 4 e 5 Champions com o Real Madrid de todos esses artilheiros. Então eles conseguiram transformar os gols em títulos e deram títulos também através de seus gols para o clube. Veremos como é que será a história de Kylian Mbappé com o Real Madrid, principalmente olhando para essa questão de gols e títulos. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários. E claro, não se esqueçam que com o código TATI15 vocês têm 15% de desconto lá no site da Melita na compra de produtos, porque sempre, para sentir melhor a vida, o que vocês querem de melhor que um café fresquinho? Por isso, contem comigo e com a Melita para contar histórias e curiosidades em relação ao Real Madrid aqui para vocês, porque vocês já sabem que Melita é o café oficial do Real Madrid. Eu volto no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo.